Então, bem-vindos, bem-vindas. Hoje, no Hora de Pausar, vamos ter uma prática de 50 minutos apenas, vai ser mais curtinha. E vamos tocar essa terceira característica da existência, mas nos últimos encontros acho que falamos de duas, né? Falamos da impermanência, anicca, esse fluxo constante, efêmero da mudança, presente em tudo à nossa volta, uma característica de tudo aquilo que olhamos, qualquer objeto que olhamos à nossa frente, dentro de nós, nossos pensamentos, nossa respiração. Então, usamos uma sessão para refletir, investigar qual é a nossa relação com a compreensão da impermanência, no que essa compreensão nos apoia. E na outra sessão eu lembro que nós falamos sobre dukkha, sobre sofrimento, sobre a insatisfação quando as coisas não são como queremos, estar na presença de alguém que não gostamos ou que nos causa alguma sensação desagradável, lugares, o que ouvimos, sentimos com os olhos, com o olfato, com o paladar, com o tato, som. E falamos sobre essa insatisfação, essa contração que acontece quando aquilo que queremos não é possível, a nossa expectativa não é atendida. Aqueles que amamos não estão perto de nós, ou as situações prazerosas não estão a ser oferecidas pela vida. Então, vimos que isso também é uma marca da existência, é um copyright, está presente em todos os objetos, em todos os corpos, em todas as mentes. É uma lei, é algo que atravessa. E hoje nós vamos entrar na terceira característica que se relaciona com a primeira e com a segunda, que é anatta, a ilusão de um senso de eu e também uma marca que podemos ver à nossa volta, dentro e fora de nós. E como esse conceito ele é bem cheio de camadas, eu convido a fazermos uma prática para que a gente possa falar com esse conceito e senti-lo não só através das palavras, mas através da experiência, cada um da sua forma, sem se exigir, mas como seria praticar com essa experiência de saber que existe um eu que usamos no dia a dia com nome, forma, um rosto, que carrega histórias, memórias, família, gênero, racialidade, classe, ideologias. Mas que essa estrutura ela se manifesta dessa forma, mente, corpo, sensações, percepções, pensamentos, ideias, mas que ela não é em si algo sólido, permanente. Ela não controla a realidade à sua volta e nem dentro dela mesma. Mas é possível se relacionar com o mundo e consigo mesmo de uma maneira menos centrada na estrutura do ego, eu, no sentido de essa referência que se cola ao que é agradável, que tem aversão ao que é desagradável, que se sente às vezes ameaçado o tempo todo, inseguro, angustiado, querendo, querendo, querendo. Então, sem querer trazer uma missão impossível antes de uma meditação, a ideia não é essa, mas é apenas se deixar tocar pela ideia de como seria habitar uma mente e um corpo um pouco mais livre dessa estrutura tão presente que ocupa todo o espaço,
chamada eu, mim, meu, e toda a força que essa estrutura traz para essa centralidade de um ser que observa a experiência e testemunha a experiência e age. E como seria trazer uma qualidade de testemunha, de observadora da experiência, notando como esse eu vai se manifestar no contato com a respiração, com a voz, com o corpo, mas trazendo bastante espaço de pausar, relaxar, abrir, para estar com a experiência, como ela for. Então, para aqueles que ainda estão a se preparar para achar a sua postura, quem sabe deixando que o corpo encontre esse lugar digno e confortável na cadeira, se oferecendo algumas respirações lentas e profundas, e ouvindo o som do sino que nos convida a praticar juntos, em companhia. Deixando que as respirações lentas e profundas suavemente se estabilizem e deixando uma respiração natural. E observando se ela fica mais curta, mais superficial, e aceitando como ela mudar. E suavemente passando a atenção pela estrutura do sacro, vértebras da lombar, torácica, cervical, até a cabeça. Notando como na inspiração talvez exista um espaço interno de crescimento, como se a cabeça ajudasse a criar esse espaço para cima. Enquanto no expirar, talvez os braços, mãos e ombros relaxem. Em volta dessa coluna viva, que descansa esse peso na bacia, nos isquios, no contato com a cadeira. Deixando que a atenção plena, pouco a pouco, se estabilize nesses pontos de contato, dos pés no chão, temperatura dos pés, contato. Talvez o contato dos glúteos com a cadeira. Pressão, maciez ou solidez do apoio da cadeira ao assento. Talvez algum contato nas costas. Nas mãos.
lembrando que somos livres para, principalmente nesse início, se algum toque é necessário, se alongar, esticar é necessário, podendo oferecer qualquer ajuste que sinta que é necessário, notando a experiência desse mudar, abrir, sentir. Deixando que essa atenção plena se coloque quase que na frente de si mesmo, tomando consciência desse corpo como um todo sentado. E fazendo a intenção da sua prática, lembrando por que você está aqui. O que inspira a sua prática de hoje. Formulando a sua intenção, deixando ela no coração. E notando se surge alguma sutil alegria ou tranquilidade só de estar aqui, no momento presente. Deixar a atenção notar se há alguma sensação de pequena alegria ou quietude, bem-querer, gratidão por ter esse espaço no seu dia e a companhia de amigos espirituais. E caso não note nenhum traço dessas qualidades, tudo bem. Como é possível acolher o que é sentido nesse momento? Com gentileza, com uma certa curiosidade. Talvez deixando a atenção escolher se quer notar a respiração, o ar que entra e sai. Como é possível saber se o ar entra ou sai nesse momento? Como a consciência nota isso, aqui e agora? Existe uma pequena pausa
entre inspirar e o fluxo do expirar. Deixando a consciência notar esse tempo do fluxo, da pausa. Colocando interesse, a curiosidade de uma criança que nota algo novo acontecer. Permitindo que a respiração seja amaciada, quem sabe amaciando e soltando as tensões da face. E usando o pausar, que nos traz para o que noto nesse momento, no corpo, nas sensações. O que é hábil fazer nesse momento, se há sonolência, se há dispersão. Que antídoto posso usar nesse momento que me traz gentilmente de volta. Com um sorriso, sem precisar se julgar. E essa consciência que nota, continua aí notando sons, sensações. Como testemunha que não precisa controlar, intervir. Que acolhe aquilo que pode ser desafiador, talvez uma dor, uma pressão, um calor, uma agitação. A consciência amorosa, espaçosa, que relaxa em volta do que é tenso, sólido, que não briga. Notando se há qualidade de amaciar algum músculo, ou essa sensação interna do abdômen, vísceras. Quando se expira, é possível amaciar, soltar.
E deixando que essa consciência do corpo, os sons, os pés no chão, sensação do contato da cadeira, do ar que entra e sai no corpo como um todo. Ela possa incluir esse espaço que sabemos que está à nossa volta, talvez paredes, teto, chão. Nos incluir essa espacialidade, esse ar que respiramos à nossa volta. Como se a base da atenção estivesse na consciência desse corpo, sentado, mas expandida. Incluindo todo esse apartamento, casa, espaço, as paredes externas desse espaço, apenas sabendo que elas estão aí à nossa volta. Pausando e relaxando, um espaço maior. Relaxando cabeça, rosto, mandíbulas. Descansando o olhar nesse horizonte interno. Onde talvez a luminosidade toque os olhos. E como seria incluir que existem vidas lá fora dessas paredes, árvores, pássaros, insetos, um céu espaçoso, pessoas, animais indo e vindo. Sem precisar se colar em histórias, só uma visão um pouco mais ampla de inclusão de outros seres que respiram também. Deixando a atenção descansar, incluindo isso, sem ter que fazer nada. Sem ter que ir até lá. Incluindo nesse campo grande da atenção. Internamente, da pele para dentro. E abrindo externamente. Esse mundo da pele para fora. Tão amplo. Lembrando que os pés no chão, a cadeira são nossa referência de aqui, agora.
talvez finalizando essa prática com uma intenção. O que eu gostaria de desejar para todos os seres à minha volta, à frente, ao lado, atrás, em cima, embaixo, com um coração sem limites. Com bem-querer incondicional, aberto. Notando se o coração se inclina a desejar que todos os seres estejam livres, em paz, livres da ignorância, da raiva, da cobiça. Que todos os seres possam estar protegidos em segurança. Imaginando esse espaço atrás, ao lado, em cima, embaixo e à frente, preenchido dessa intenção amorosa. Respirando aí. Notando o que surge. E trazendo a mão ao centro, espaço do coração, se quiser. Deixando a consciência notar como é esse contato com a intimidade do coração aqui e agora. Existe alguma maciez, algo que é mais difícil. E oferecendo a si mesmo essa qualidade amorosa de bem-querer. Que haja paz, que haja paz, que haja bem-querer. E com muito respeito a essa mente, coração, sabendo quanto a transição pode ser um rompante, cuidando para que ela seja cuidadosa, gentil, deixando que o corpo primeiro se mova em pequenos e suaves movimentos, notando o que é benéfico nesse momento, o que o corpo precisa, um toque, experimentando por si mesmo.
Vem fazendo algumas respirações profundas e deixando os olhos abrirem aos poucos e olhando só para um lugar, deixando o olho descobrir um objeto, uma forma. Saindo do padrão dos olhos que se movem rápido como uma mente muito rápida. Deixando que ele vá explorando devagar os objetos até chegar na tela, se quiser, ou dar a volta no seu ambiente. E notando como é chegar nas outras pessoas com os olhos e notar qual é a qualidade dessa consciência que observa a sua própria imagem, a imagem dos outros. Já surgem comparações, memórias, expectativas. O que é que vem agora? Quanto tempo falta? E notando que essa consciência que nota, ela nota a atividade mental, o estado mental. Como está essa mente que eu habito agora? Mais agitada, menos agitada, mais sonolenta, mais energética, mais concentrada, mais aflita. Tem algum sabor daquela pequena alegria ou amorosidade ainda aqui? Onde está esse sabor? Deixando que o pausar relaxar continue aí. E notando quão forte é esse ingrediente chamado eu nesse momento. Quando nos olhamos, existe uma projeção do eu comparado com outros. Quando olhamos outros, tem crítica, julgamento, tem algum receio. Oh, lembra aquela minha prima. Ah, tive com aquela pessoa semana passada. Ah, não vejo aquela há muito tempo. Essas são as falas que vêm agora aqui. E quais falas vêm dessa estrutura de um eu que é muito binário, que sempre está nesse apego, aversão, querendo repetir o que é agradável, fugir do desagradável, né? Quais pensamentos que vêm agora, nesse momento, que estão informando uma separação, onde esse eu e outro somos muito diferentes? Aonde esse eu agora está sendo movido por uma fome de querer ou evitar, agradar, punir, ensinar, organizar. E notando que é tão sutil, né, que a gente se mescla nesse aquário sem saber quem é o eu, quem é a consciência que nota e o que é o efeito dessa confusão, dessa maluquice, desse eu que projeta em tudo uma historinha, né? E como seria quando a gente abriu aqui e ficou um pouco mais num espaço mais amplo, né? Se é que foi possível, também não é algo que tem que se experimentar, mas qual é o contraste entre estar numa experiência de eu mais apertada, eu, mim, meu, minha história, minha vida, meu time de futebol, minha classe social, né? Ou meu diploma, ou o que quer que seja, minha visão política,
e eu estar habitando um corpo-mente, coração que é mais expandido e menos alimentado, informado por esses papéis que trazem não só o papel, mas uma forma de agarrar o mundo ou de evitar o mundo. Quando esses papéis estão menos ativos, o que que... Eu queria só fazer uma última experiência com vocês, que é saborear Atta, eu. Então apertar a sua mão aqui, ó, como se fosse a sua mente quando agarra a ideia de eu. Eu sei que vocês já fizeram isso 1000 vezes, mas vamos fazer só mais uma vez para a professora ficar feliz. O eu da professora. Então a gente agarra uma ideia naquela discussão com a amiga, com a prima, né? E agarra, e vai sentindo como fica a sua respiração, seu braço. Aquela ideia é a ideia certa, importante, é a forma correta, esse outro não entende. Aqui já cansou, a mão tá queimando, tá quente, os ossinhos e articulações estão sentindo, o ombro já tá dizendo chega. Mas a gente continua porque eu quero que ela entenda, porque não é assim que se faz. Eu sei a forma certa. Vocês nunca me entendem, né? Enfim, uma série de pensamentos, aqui eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas estrutura do eu, ele vem, né, numa forma de falar. E agora a gente vai, claro, ninguém quer sair daqui machucado, eu não estou aqui para machucar ninguém, então como é que é soltar aos poucos a ideia de convencer, trazer uma exalação, relaxando os ombros. Quem tem questões articulares, né, eu tenho, a gente sente inclusive barulhos dos ossinhos quando a mão vai abrindo. Crocante. E é um alívio quando esse sangue começa a descer e a mão volta a ter vida, tem um formigueiro até. E a gente pode ir descendo a mão e dando alívio para o ombro e sente como é que é essa experiência agora. Notando se ela, como ela te informa, se vem num tom de resignação, deixar o outro ganhar, ou se vem receio disso parecer algo extremista. E notando que a ideia da renúncia, né, na nossa cabeça muitas vezes soltar algo é perder. E um monge que eu gosto muito, o Ajahn Sujato, ele fala que a gente devia ver diferente. É ver o que eu desenvolvo, o que eu ganho, o que eu aprendo quando eu paro de fazer e falar determinadas coisas que são alimentadas pelo esse aperto, né? E aí vira uma troca, não é mais um perder, né? Até já brinquei aqui uma vez aquela brincadeira que tinha num programa de TV, que é trocar uma bicicleta por um band-aid, um cotonete. Sim, não, né? Às vezes a gente não sabe pelo que a gente está trocando, né? Naquele programa não se sabia, mas aqui o Dhamma entra aí. Qual o propósito de eu começar a renunciar ou soltar a esse padrão de um eu que o tempo todo alimenta a experiência, informa a experiência, sequestra a experiência, domina a experiência, e eu passo a ter consciência da ação desse eu e liberar, soltar, renunciar o que não mais me atende, me dirigido a um ser que está em busca da liberação.
e não um ego descontrolado, furioso, faminto. Esvaziado no sentido de fome, né? E não um esvaziado no sentido de satisfeito, de forma a não precisar tanto comer tudo aquilo que surge na sua frente. Eu acho que eu já falei demais. Talvez eu não tenha incluído que a anatta, a ideia de não eu, tem a ver com os 5 agregados, né? Que é a estrutura que o Buda explica o eu, ela é bem psicológica, né? Corpo, forma, né? Sensações agradáveis, desagradáveis, neutras, são o eu. Percepções, que são essa sanya, né? Quando eu olho alguém, eu boto um rótulo imediatamente, a percepção às vezes se engana. Essa qualidade de dar rótulos às coisas baseadas na memória. E às vezes isso está muito torto no nosso óculos, né, que vê. Pensamentos, um tipo de pensamento que surge na mente dessa estrutura que eu chamo de eu, também é parte do eu. E consciência visual, olfativa, paladar, as diferentes formas de consciência que recebem a informação de fora, né? E essa consciência que nota tudo que está acontecendo. Então, sem esses 5 agregados, não existe um eu. Alguém que está, por exemplo, em coma no hospital, tem o corpo, mas está sem talvez os pensamentos, as percepções, né? Alguém que está em coma, aquele coma que a mente, o cérebro para, né? O cérebro não é a mente só, mas enfim. Então, para o Buda, esses 5 agregados, eles são algo, um fenômeno. Quando junta essas 5 coisas, se forma um euzinho. Mas em si, ele é vazio de uma qualidade sólida, permanente. E nosso erro, nossa ignorância é que a gente não vê os 5 agregados da Fabiana como um processo em constante transformação. A gente se agarra, né? E por isso, na hora da transição maior, da finitude, por exemplo, o envelhecimento, o adoecimento, essa força de querer agarrar essa estrutura dos 5 agregados se torna muito forte e cria muito sofrimento. E quando qualquer coisa muda na vida desses processos chamado eu, o sofrimento vem como um sintoma muito forte, né? Então percebe esse triângulo, né? Anicca, impermanência, dukkha, sofrimento, anatta, a ideia de um eu que não é fixo e sólido, que é um processo, que não controla tudo, como uma tríade, né? Se a gente entende que a impermanência gera sofrimento, esse eu que quer agarrar tudo em contato com a impermanência sofre, né? Esses 3 estão presentes em tudo, e alguém que entende que esses 3 fazem parte se libera no sentido de ver a realidade de uma maneira nova, relaciona-se com o mundo de maneira nova, reduz drasticamente o sofrimento. Não é um tema fácil de falar, não sei se eu consegui minimamente explorar com o respeito e a profundidade que esse Dhamma merece. Então, se houve algum benefício dessa fala, ele é do Buda, que ensinou isso, e todos os professores, professoras e mestres. Se houve alguma falta aqui de clareza e de entendimento, a culpa é toda minha. Podem colocar na minha conta. E eu vou agora abrir para quem quiser, nesses últimos 10 minutos, abrir para perguntas, experiências, como é que isso chega em você ou não chega. E vou parar de gravar nesse momento. Quem assistir essa prática e quiser depois escrever, partilhar, seja bem-vindo.